Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje contamos com duas presenças ilustríssimas. É o Denny Roger e o André Bernardo. Beleza, Adriano, prazer. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. Legal, obrigado pelo convite. Valeu, Adriano. Valeu. Bom, gostaria de saber um pouquinho como é que vocês começaram aí nessa empreitada. Se quiser tirar para o ímpar, pode ser o André primeiro. Tá bom, os mais velhos, né? Eu tenho mais barba branca, você é mais velho que eu tenho mais barba branca. Eu tenho bastante barba branca, mas não dá pra ver. Você é novinho. Bom, legal. Falar um pouco de mim ou da Strat? Pode ser de você, mano. Pô, legal. A gente vai pra Strat. Ah, tá bom, legal. Eu acho que minha vida toda é tecnologia, né? Formado em ciência da computação, então 20 anos aí, na verdade, e em cima dessa área aí de tecnologia. Para os últimos anos, caí para a área comercial, marketing, né? A parte de negócios, aí, desenvolvimento de produtos. Mas background todo, acho que todas as empresas que eu passei, comecei ali puxando cabo, né? Como todo mundo de TI, começa ali na parte bem, né, operacional. E hoje acho que a ideia, aí depois a gente fala um pouquinho mais da Strat ali, né? Mas eu cuido da área lá de desenvolvimento de novos negócios, né? Então cuidar tanto de clientes novos quanto dos clientes que estão dentro de casa aí, toda a parte de reestruturação de ofertas, aí é com o meu time lá. Legal. Quando você fez essa ciência da computação, né? Sim. Na faculdade. Que ano mais ou menos? Nossa, faz tempo isso, hein, cara? É chato perguntar. Eu terminei em 2003, bicho. 2003 eu me formei em ciência da computação. 3 ou 13? 2003. Caramba, faz tempo pra caramba. 2013 eu fiz um MBA em gestão estratégica de TI. Então você vê, não saí da área de tecnologia, fui lá e fiz. Que legal. Faz tempo. E agora você é professor, né? E agora eu sou professor também, é verdade. Dou aula aí também de gerenciamento de projetos, liderança e tal. Também é uma coisa que eu gosto aí de educação. Bacana. E o Denny, como é que você começou na área? Minha história é um pouco diferente de todo mundo praticamente, mas eu venho do mundo do skate, eu sempre gostei de andar de skate. E aí meu pai trabalhava com tecnologia. Então, desde os 9 anos já tinha patrocínio no skate, só que quando eu fui indo para adolescência, né, meus pais começaram a colocar para fazer curso de inglês, de tecnologia, né, não tinha nenhum Windows, era tudo novel na época, era outro... Seu pai falou que esse negócio de skate não dá camisa para ninguém. Né? Era mais ou menos isso. E aí acabou que meu pai sempre trabalhou na área de tecnologia, né, principalmente em bancos, e aí minha irmã ia participar de um processo seletivo para trabalhar na tecnologia de um banco, que meu pai indicou a vaga, ela se machucou, acho que ela quebrou o braço na época, eu não sei o que foi. E acabou que eu fui fazer a entrevista no lugar dela. A entrevista, eu não queria passar na entrevista. Queria andar de skate, aí eu raspei até o cabelo careca para não passar na entrevista. Aí meu pai colocou um terno em mim e fui lá pra entrevista. Então eu acabei entrando na área assim, no dia da entrevista era uma prova prática, tinha que resolver um problema lá, e como eu tava fazendo curso, eu consegui e passei na oportunidade. Então eu comecei trabalhando na área de tecnologia, né, assim, e principalmente com desenvolvimento de internet, no Internet Banking, né? E aí o que aconteceu? Quando o banco lançou o Internet Banking, começaram a ter as fraudes. Então eu peguei o começo da internet no Brasil, né, bem o comecinho. Então, por exemplo, em 1993, se não me engano, eu já tinha certificação de internet já no Brasil, que na época era Novell, não tinha nenhum Windows, não tinha nem falava de Windows, né? Isso não é da sua época, né, Adriano? Eu já ouvi falar. Novela, essas coisas. Mas acabou que quando eu participei, então eu saí da equipe que estava desenvolvendo o Internet Banking, né, a tecnologia de Internet Banking, fui para a equipe que foi entender como que o pessoal estava roubando o banco mesmo, fraudando o banco na internet, né? E aí eu consegui participar, tinha a oportunidade de participar de operações junto com a polícia, né? De fazer investigação dos crimes cibernéticos, identificar o autor das fraudes virtuais, né? E aí a gente, na cadeira de banco, né, os bancos reuniam, o especialista de cada banco, né, se reunia para entrevistar esse cara lá o bandido mesmo, que roubava os bancos pela internet, né? E aí a gente começou a aprender com o cara, com o bandido, como ele roubava o banco. Caramba. E aí, então assim, a geração que eu venho, né, da área de cyber, não tinha curso, não tinha nada. Né? Não tinha absolutamente nada. Tudo na raça. Tudo na raça. Tinha que torturar o cara. Brincadeira. Isso aí fica nos bastidores, né?
Mas assim, era uma... Então assim, as pessoas que hoje estão na área, né, os mais sêniores, os profissionais mais sêniores, eles vêm numa jornada de autodidata mesmo. Então eu acabei entrando na área como autodidata. E o que você aprendia era Linux, essas coisas assim, para saber usar ali os comandos, né? Mas a parte de cyber mesmo não tinha muito conteúdo especializado, né? Era isso mesmo, era bem redes mesmo. Era bem redes mesmo, toda a parte de infraestrutura de redes. E hoje não, hoje a gente tá numa realidade diferente, né? Então, por exemplo, assim, só para finalizar, né? Assim, na minha época, a gente tinha que entender como o cara fazia para roubar o dinheiro, desenvolver recriar esse laboratório, né? E como não tinha... A gente precisava de profissional na área... Então, não tinha formação acadêmica também. Não tinha nem curso especializado, nem formação acadêmica. Então, acabava que as faculdades convidavam, por exemplo, no meu caso, né, eu era convidado a ministrar uma aula no lugar do titular da cadeira, né, da faculdade, para a gente poder transferir. Então, a aula era um hands-on, uma demonstração prática que estava acontecendo na internet em relação a fraudes, né, ataques cibernéticos, e pilhar a turma lá para a turma querer trabalhar com a gente também. Que legal, cara. Porra. Cada conversa que eu faço com o Daniel, eu descubro alguma coisa nova. Desse do skate aí eu não sabia, por exemplo. Do skate é novo. Você anda de skate ainda? Ando bem pouco, né? Agora eu tô mais na pegada do triatlo, mas de vez em quando eu ando. Legal, cara. Cara, eu vi uma história até que parece que os bancos contratavam os caras que roubaram ou tentaram roubar, né? Tipo, pegava o cara e falava, cara, vem jogar do lado de cá agora. Acontecia isso ou é mito? Não, isso acontecia. Hoje, inclusive, né, virou uma profissão chamada hacker ético, né? A própria Strat, a gente tem uma área, né, que a gente chama de Red Team. Então, existe o Blue Team, que é o time que cuida da postura de defesa cibernética, tá? Que é o mais forte hoje da Strat, que o André vai comentar daqui a pouco também sobre isso, né? E a gente tem o Red Team, que é uma equipe de hackers mesmo, que especializados em simular, né, um ataque cibernético a uma empresa, para verificar a capacidade dela de detecção e resposta a uma crise cibernética, por exemplo. Esses caras têm que ter o mesmo tipo de conhecimento, de ferramentas que o hacker de verdade está usando na outra ponta lá, para poder, como o Dani falou aí, né, simular, ver se a empresa está bem protegida lá. Eu até lembrei de uma história aqui, vendo esse disquetinho aqui, presta aqui o disquete aí. Vendo esse disquetinho aqui, nessa época que o Dani comentou, a engenharia social que os caras aplicavam assim na empresa, eles chegavam... Isso aqui a gente usava nas empresas de verdade, né? Isso aqui eu colocava no computador lá, rodava planilha no Excel, as coisas todas. A gente transformou em porta-copo porque não tem mais onde enfiar ele. Né? É verdade. E aí os caras, não sei se você lembra disso, os caras deixavam uma planilha, assim, um sketch jogado assim, escrito assim, sei lá, planilha de salários, por exemplo, né? Não sei o que do RH, balanço financeiro, e deixava alguns jogados assim. Aí quem pegava isso daqui no computador de alguém era como fazia simulação naquela época lá, né? Lembra disso? Caramba, é tipo um phishing. Tipo um phishing, era tipo um phishing. Alguém pegava, botava lá e falava assim, tá vendo? Curioso lá, pegou, instalou um vírus na empresa e tal. Caramba, que legal. Cara, e aí você foi pra essa área do banco. O banco, pode falar que banco que era ou não pode? Eu passei por alguns dos maiores bancos. Eu trabalhei, tive a oportunidade de passar por mais de 10 países trabalhando. Que legal. Porque assim, ó, para chegar até nessa agenda, né, de trabalhar em banco, né, teve uma época que das 20 gangues de hackers mais ativas do mundo, 19 delas estavam no Brasil. Então, o Brasil não é para amadores, né? 19? 19 estavam no Brasil. E aí o que acontece? Como eram tantas gangues de hackers no Brasil, a segurança cibernética dos bancos brasileiros era mais avançada no mundo. Mais forte do mundo. E aí acaba que os profissionais brasileiros transferiam conhecimentos para profissionais de outros países. Então, eu trabalhei tanto em bancos no Brasil quanto no exterior, tá? Então, na pandemia, por exemplo, eu passei fora do Brasil. Trabalhei em um banco fora do Brasil, né? Legal. Então, assim... O sistema bancário do Brasil é o mais evoluído, né? É o mais evoluído do mundo. Eu lembro que eu passei um tempo na Alemanha lá, e aí você ia tirar dinheiro na máquina, você colocava o cartão e ele cuspia o dinheiro. Falei, pô, mas não precisa pôr senha, nada. Tinha uma senha de, sei lá, 4 números. Aqui você tinha que provar tudo, pôr o rosto. É verdade. E lá eu falei, cara, que fácil que é isso aqui, cara. É verdade. E aí foi aí que eu me deparei com, tipo, que o sistema brasileiro era muito mais avançado. Né? É muito mais. Então, por exemplo, hoje quando você vai acessar a sua conta corrente, né, tanto pelo seu celular, né, pelo dispositivo móvel ou pelo computador, o banco hoje ele tem no Brasil, né, ele tem uma capacidade
de fazer um mapeamento do comportamento de cada correntista. Então ele sabe, por exemplo, assim, Adriano, qual rede Wi-Fi que você mais usa. Então, por exemplo, se você está acessando a sua conta de uma rede Wi-Fi que não é a que você mais usa, o score de risco aumenta. Então ele vai mudando. Ele sabe se você segura o seu celular com a mão direita ou com a mão esquerda. Ele sabe tudo isso. Ele sabe a velocidade que você digita, quais aplicativos que você mais usa no celular. Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe mais do que você da sua vida, o banco. E baseado na biometria, a gente chama de biometria comportamental, tá? Baseado na biometria comportamental é que o banco determina o score de risco de quem está acessando a conta. Então, hoje, a sacada na área de cyber, né, que é uma coisa que a gente faz muito lá na Strat, é usar a inteligência artificial, né, machine learning e user behavior, que é a parte de comportamento, análise de comportamento. Tá? Então, hoje, quando a gente vai falar de segurança cibernética, o hot topic é esse, é a parte comportamental mesmo. Que legal. E esse negócio do Pix agora? Os caras vão lá, pegam o cara e faz o cara transferir. Acho que tem uma convenção entre os bancos ali para tentar sanar esse tipo de problema já, né? Hoje assim, os bancos eles têm alguns desafios ainda, porque quanto mais o banco ele sai do modelo tradicional de fazer negócios e vai para o mundo digital, né? Os problemas também do mundo real acabam indo para o mundo digital, né? E hoje assim, por exemplo, vou pegar a história do QR Code, que é da onde veio o Pix. Pô, quanto tempo existe QR Code? Por que ninguém estava usando, de repente todo mundo começou a usar, né? Então, assim, eu participei, né, eu era executivo de um dos bancos aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, que eu participei da equipe que criou uns QR Codes para começar a mitigar esse tipo de risco, né? Que a gente chama de QR Code dinâmico. Então, por exemplo, quando você vai escanear um QR Code, o QR Code que a gente criou funcionava de qual maneira? Pega 19 QR Codes falsos, junta com um QR Code verdadeiro e cria um QR Code animado na tela, um GIF. Ele fica se mexendo. Então o estelionatário não consegue saber qual que é o... Não consegue qual que é o pegar. certo. Então, assim, tem algumas coisas que estão sendo feitas, né? Estratégias, né? Pra mitigar isso. Não, mas nem só isso. Uma fraude... Outro dia eu tava num evento de marketing, inclusive, né? Aí eu liguei pro Dani, era domingo, sei lá, 7 horas da noite. Aí eu liguei pro Dani e falei, Dani, tinha uma moça do meu lado, ela desesperada, assim, começou a suar frio, assim. Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, e ela tinha, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram. Ela falou assim, roubaram todas as minhas contas. Putz. Roubaram o Instagram dela, Facebook, WhatsApp, tudo. Roubaram todo o negócio, não foi? Eu te liguei. E os caras estão usando realmente a estratégia. E é engraçado, né? Que com algumas dicas super simples você consegue bloquear isso, que é o tal do duplo fator de autenticação, né? Você habilitar onde você puder o duplo fator de autenticação, você ter 2 mecanismos, porque ele vai clonar o chip dela. Aí com a clonagem do chip, eles recebiam um SMS dela, com o SMS dela, o duplo fator era o número do celular, era o SMS, aí foram e roubaram o WhatsApp, aí roubaram o e-mail, aí do e-mail roubaram o Instagram, roubaram todas as contas dela, começaram a cometer fraude ali, sabe? Putz. Aí os caras postam aquelas fotos de televisão. Isso. Televisão 60 polegadas, 600 reais. É isso aí. E aí tem gente que cai, né, nessa televisão. Cai porque como o André falou, cara, imagina, se eu e você, nós somos amigos. Tipo, e você olha lá, eu tô vendendo... Vê você postando? Tô vendendo lá um relógio que você curte lá. Pô, é o Dani que tá vendendo? Pô, demorou. Qual que é o seu Pix aí que eu vou mandar? Imagina o caso dela lá, que ela trabalha com um público de pessoas mais velhas, de idosos e tal. Um monte de gente caiu no golpe, transferiu o Pix lá e tal, errando. Não, e o mais interessante que é o que o André tá falando, assim, o que acontece? A gente subiu a régua na área de cyber, ou seja, tá difícil roubar a credencial, seu usuário e senha, por exemplo. E aí, o que os estelionatários estão fazendo? Os bandidos estão indo na fonte. Onde que é a fonte? Se o seu celular é utilizado hoje para acessar toda a sua vida pessoal, lá Instagram, Facebook, Twitter, seja lá o que for, tudo, o que o bandido está fazendo? Ele tá pegando, indo por exemplo, na loja da sua operadora e habilitando um chip, pega um chip novo, como se fosse você, e habilita o seu telefone no chip novo. Aí ele entra lá, ele instala o Instagram e fala, eu quero recuperar a conta do Adriano.
e aí ele mandou SMS. Aí ele recebe o Já SMS, era, entendeu? vai lá e... É assim, então assim... Aí ele vai e Os troca a caras sua são bons senha. também. É só criatividade. Então, trabalhar na área de cyber, a gente, você vai percebendo que é mais criatividade do que conhecimento técnico. É verdade, é verdade. É exatamente são isso. criativos, Os caras são criativos, é. E a gente tem, o que a gente fala assim da área de cyber, né? A gente fala assim, a gente tem que estar atrás do bandido. Mas a gente tá sempre um passo atrás, cara. É impressionante, porque os caras vêm e inventam um golpe novo. Aí a gente descobre esse golpe novo e vai, pô, legal, como é que a gente bloqueia isso? Por exemplo... isso que o Danny tá falando, né? O risco, mesmo você com duplo fator de autenticação, que você tem o SMS ou você tem alguma coisa no celular e tal, ainda tem risco de roubarem a sua credencial. E quando eu tenho credenciais que são de alto risco, na verdade, se essa credencial for vazada, assim, né? Aí você tem autenticações físicas que você pode fazer. Então, por exemplo, um token, um pendrive, tipo um pendrivezinho que você põe no notebook, que você tem que passar a biometria e só com aquilo é que vai conseguir acessar determinado recurso, determinado site. Né? Então você vai colocando camadas e mais camadas de proteção, porque o que a gente fala muito em segurança é isso, assim, ó, tudo depende, a motivação do bandido depende do tamanho do prêmio do outro lado ali, né? Então, assim, se o ativo que eu tenho que proteger lá, ele é muito valioso, né? Eu tenho que colocar mais e mais camadas de proteção, né? É a mesma coisa que a gente fala na nossa casa, assim, né? Fala, pô, legal, na minha casa, sei lá, cara, eu tenho joias, eu tenho relógios lá e tal. Ok, você não vai colocar... Tem uma casa que só tem uma fechadura ali. Você vai colocar grade, segurança, um cão de guarda, câmera. Você vai colocar vários mecanismos para proteger aquele ativo lá, né? Que tá lá dentro. É. E esse token, ele existe isso para pessoa física ou não? Geralmente é só para empresa, né? Existe, acho que existe, né, cara? Aqueles tipo da Yubico. Existem vários, assim, ó, qual que é a gente tá surfando qual momento, né? Falando até de token, etc. A gente tá no momento hoje da biometria facial. Tá? Então, assim, cada vez mais a gente vai sair tipo, não, a ideia qual que é? Não tem mais usuário de senha para nada. Tá. Pra nada, entendeu? Então, assim, inclusive, assim, só dando um passo atrás, né, que a gente tá conversando até do mercado financeiro, né? Existe um movimento mundial de não ter mais cartão. Então, assim, a maquininha, quando você vai no mercado ou qualquer lugar passar o cartão, não vai ter mais cartão. O seu celular vai substituir o cartão. Então, a ideia qual que é? O seu celular, como ele tem toda a sua biometria comportamental, ele substituir todos os meios de autenticação. Com mais segurança, inclusive. Com mais segurança. Né? Então, por exemplo, você vai chegar na sua... isso já existe, tá? Você quer abrir a porta do seu carro, não vai ter chave, você vai lá, encosta o celular, lá aproxima o celular, já libera a porta do carro. Você chegou na sua casa... Pra mim já foi um avanço gigantesco. Você abriu o carro com a chave no bolso. É verdade. Chega lá, o carro dá uma impressão que tava aberto. Não, Adriano, hoje tem coisas assim que eu não consigo mais entender. Eu tava lendo ontem que lançaram agora uma impressora 3D por base de ultrassom. Que não tem mais contato físico, né? Por ultrassom, constrói a xícara, por exemplo. Louco. Então, assim, tá um negócio que eu não consigo entender como que faz isso, né? Que é mais ou menos o que você falou, né? Então, assim, a gente tá num momento mundial, já foi aprovado já pelo Banco Central do mundo todo. Isso já virou uma regulamentação, né? Assim, de aos poucos a gente sair do cartão físico, por exemplo. Então, por exemplo, essas empresas de adquirência, que são as máquinas de cartão, vão deixar de existir. Caramba. E aí o que acontece? Vai diminuir custos, né? E vai aumentar a segurança, né? Então a gente está... Quando a gente fala de média de autenticação, a gente está surfando essa onda de ir para a parte comportamental e a gente vai ver cada vez mais a biometria facial, né? Assumindo aí, e também a parte do mobile, assumindo posições aí no mercado, tá? Legal. Agora, isso que ele falou, assim, de análise comportamental, né? Que o mercado financeiro usa muito e que a gente traz para a parte de cyber aqui também para usar dentro das empresas, né? E é dentro dessa separação que ele falou assim, do Red Team, que é a galera de ataque, e o Blue Team, que é a galera de defesa. Na parte de defesa, o que a gente usa também? Por exemplo, chega um funcionário para trabalhar aqui na sua empresa, né? Ou não um funcionário, a Dani está sentada ali, né? O que veio com a gente aqui da Strat, está sentada ali trabalhando. Vamos supor que a Dani plugou na sua rede aqui, ela está fazendo alguma coisa maliciosa, acessou seu servidor, está puxando o dado ali e tal.
A Dani, ela é um comportamento estranho dentro da sua rede lá. O computador dela nunca conectou ali, nunca baixaram arquivos, aquela quantidade de arquivos para uma máquina como ela tá baixando ali e tal. Então a máquina dela tá limpinha, não tem vírus, não tem nada e tal, tá seguindo, tá com o usuário e senha da sua rede, porque passaram para ela conectar e tudo e tal. Só que o comportamento que ela tá trabalhando ali tá diferente do comportamento padrão da sua rede, como se o comportamento criasse uma assinatura, uma biometria mesmo, como o Dani falou aqui, né? Aí tem ferramentas hoje que ela vai e detecta isso e fala, opa, peraí, deixa eu isolar essa máquina aqui para eu ver se isso não é uma ação maliciosa. Isolou. Ah, não, beleza, liberou, ok. Ah, não, é uma ação maliciosa. Você vai lá e já pega a pessoa, e isso tem acontecido, tem cases de pessoal hackeando o cassino em Las Vegas pelo locker, pelo armário digital conectado na rede, o cara hackeia o locker, do locker tem acesso à rede e tal. Esse tipo de ferramenta pega esse comportamento, que entra na parte de proteção de IoT, né? Tudo conectado hoje, né? Exatamente isso. E aí, qual é o momento que a gente está de mercado, né? É o que a gente chama de Zero Trust, confiança zero. Exato. Então, só surgiu esse tema de Zero Trust, não é nem tão novo assim, tá? Mas assim, ele tá muito aquecido o tema, tem pauta desse tema nas salas de reuniões. Por quê? Porque a questão é, com a pandemia, foi todo mundo pro modelo trabalho remoto. Como que eu vou estender a segurança cibernética que eu tinha no ambiente corporativo para a casa do colaborador, por exemplo? Né? Inclusive, olha que interessante, os carros, tá? Os carros eles já vêm com chip, que já é possível eles falarem entre si já. Então isso já tá chipado já. Os carros já saem da fábrica chipado. O que acontece? Então, por exemplo, se o carro vai virar para... O André tá dirigindo aqui, o André vem para cá, vai bater, o carro avisa você. Por exemplo, já tá nesse nível. Então eu tô falando isso por quê? Porque a gente está num momento de confiança zero onde que a gente tem que estender a segurança também para fora da empresa, né? E aí os hackers, sabendo disso... Hoje, o que ele faz? Quando ele não tenta mais atacar uma empresa. Ele vai para cima dos usuários das pessoas. Então, hoje... Que é o elo mais fraco, né? Que é o elo mais fraco, Então, hoje, o que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. Que o foco do hacker não é invadir computador. É roubar credencial hoje. E aí, a gente tem um trabalho de subir a régua, né? Que a gente está falando de biometria facial, biometria comportamental. Então, assim... Se a gente fosse falar, Dani, qual que seria o tema mais importante que tem nas salas de reuniões hoje? É essa parte de Zero Trust, de confiança nível zero. Você montar um esquema de confiança nível zero. Que legal. Cara, mudando um pouco de assunto, como que a Strat surgiu? Legal. A Strat ela tem mais ou menos uns 10 anos aí de mercado. Ela vem de uma empresa que chama ADN Tecnologia, né? A ADN ela nasceu há 33 anos atrás em Salvador, com uma fábrica de software, uma consultoria de TI, na verdade, né? Que fazia de tudo ali, né? Consultoria especializada, desenvolvimento de sistemas e tal. E os dois sócios fundadores, o Luciano e o Elias, são sócios da Strat aqui também, né? Junto comigo e com o Tassiano, né? Somos os dois sócios aqui do lado da Strat. E aí, em 2010, eles decidiram ali e falaram assim, não, legal, vamos separar o que é escopo de sistemas, o que é escopo de infraestrutura, vamos criar uma empresa diferente. Nasceu, a princípio, como uma unidade de negócios, né? Então, a ADN, ela existe ainda hoje como... Tem uma fábrica de software, tem um ERP muito utilizado no segmento de serviços. Por exemplo, o sistema que usa, a CCR usa em todas as praças de pedágio, a ADN que desenvolveu e que faz a sustentação. Então, assim, tem alguns sistemas muito especializados, assim, tailor-made, né, bem customizado para o mercado. E a Strat a gente começou com a parte de gestão de infraestrutura, suporte de TI, usuários, um MSP, né, um Managed Service Provider. E aí a gente veio desenvolvendo as outras torres, outros pilares ali, na verdade, de especialização de gestão de cloud e de cibersegurança principalmente, né? Que legal. Cara, veio lá dos primórdios do TI, então. Exato. 32 anos, falou? 32 anos. Tem bastante história para contar e bastante case. Os caras programavam na placa ainda. É verdade. Brincadeira. No Novell, como ele falou aqui, quando começou lá atrás, era tipo isso mesmo. Legal. Tem uma história do meu sogro de TI também. Né? E ele falou que ele aprendeu a programar lendo o manual do computador. Que ele foi estudar na Unicamp, e aí na Unicamp tinha um computador, ninguém se interessava pela
pelo trambolho que era. Sim. E aí ele pegou o manual, começou a ler e começou a aprender a programar. E o professor falou, como é que você aprendeu isso? Ele falou, foi pelo Li manual. o manual, olha aí. Engraçado. E aí começou a trabalhar na área também. É um dos seus, da sua galera. Tem um caso antigo de um manual da IBM, se não me engano, que no manual tinha uma parte ali que estava escrito assim, né? Para você montar, né, o servidor lá, sei lá. E aí estava escrito assim, não usar martelo, né? Ou seja, para estar no manual é porque alguém deve ter usado, né? Em alguma... Encaixar a placa ali, né? Você comentando o caso da história do seu sogro, né? A gente hoje, na área de cyber, principalmente, né? Assim, o que a gente estudou o ano passado mudou tudo esse ano. Então, é até interessante, porque quando a gente vai para o perfil do profissional que atua na área, ele tem que ter essa pegada de se autodesenvolver. Então, às vezes até os próprios profissionais, né, que a gente trabalha, às vezes falam assim, mas esse tema aqui, né, a gente ainda não tem procedimento e tal. Eu falo, não é só a gente que não tem procedimento, ninguém tem um procedimento. Verdade. Por quê? Porque é um tema completamente novo. Tipo, uma coisa que não... Então, assim, uma fraude nova... o cara acabou de tirar da cabeça dele, criar uma coisa super nova que ninguém passou por isso ainda. Então é bem interessante, assim, porque na nossa área, né, assim, tudo que a gente estuda, passou o ano, mudou tudo, tá tudo diferente agora. Muda rápido, né? Muda. Outro dia a gente estava, semana passada, conversando sobre um cliente, né, e o cliente falou, não, a gente está fazendo análise de vulnerabilidades do Windows Linux. E eu, no Windows ou no Linux? Não, Windows Linux. Aí, como assim, tem um Windows Linux agora? Aí tem uma versão Windows Linux agora. Então, assim... Todo dia tem uma coisa. E é o que a gente falou, né? Tudo conectado hoje, né? Então, esse perímetro de segurança, ele vai expandindo. Não existe perímetro mais, né? Antes era isso, né? Você protegia a sua rede, né? Legal, eu coloquei um firewall aqui, protegi minha rede, né? Tô protegido. Agora várias tecnologias, tudo conectado, o cara trabalhando de casa. Não, quer ver um caso que é legal? Até contar um case já agora, né? Das coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tem... As pessoas já ouviram falar, né? Da Dark e da Deep Web, né? Então, assim, o que é Dark e Deep Web? Essa aí. A gente tava falando agora fora do... Então, você tem no Netflix, então, assim, tem todo um romantismo em cima, né? Do mundo de cibersegurança e tal. E tem a Dark e Deep Web, né? Então, por que eu tô comentando isso? Aonde que isso estava nos livros? Aonde isso estava? Tem curso disso? Onde os caras inventaram isso, né? Então, por exemplo, quando uma empresa... Isso que eu tô contando é caso real, tá? Quando uma empresa, assim... Foi o ano passado, tá? A empresa, ela ia lançar uma campanha para vendas, né? Uma joalheria, não vou falar o nome, tá? Mas pro Dia das Mães. Então, eles queriam acelerar as vendas no Dia das Mães. Então, a campanha seria digital. Primeiro ponto, essa campanha digital. E aí, a empresa ela tem uma preocupação em relação a ataque cibernético. Se a campanha é digital, eu posso sofrer uma fraude cibernética, né? E o que a empresa faz para mitigar o risco? Ela vai lá e contrata o seguro contra hackers. Existe um seguro contra hackers. Tá? Então, as empresas hoje, elas contratam seguro contra ataque de hackers. Só que quando o seguro vai vender, a seguradora vai vender o seguro, fala o seguinte, legal, é igual quando você vai fazer o seguro do carro, né? Deixa eu ver se o bairro que você mora é perigoso, né? Se seu carro tem alarme, se você mora num portão com prédio. Então, ele vai ver o ecossistema de cyber se ele é seguro ou não da sua empresa. Para saber o seu prêmio ali, né? Ou nem aceita, exato. E a gente está num cenário que os seguradores não estão querendo nem vender, porque as empresas não têm proteção suficiente, né? Bom, voltando à história lá. Como que foi o trabalho, tá? Primeiro ponto, é feito um monitoramento desses fóruns de hackers da Dark Deep Web antes de lançar a campanha. Então a gente consegue identificar, a gente é infiltrado mesmo virtualmente falando, então não tem curso disso, não tem livro, não tem nada. Onde é feito monitoramento, se tem alguma gangue de hacker planejando algum ataque cibernético durante a campanha, quando a campanha estiver no ar. Que é o que a gente estava conversando ali de Threat Intel, né? Essa inteligência de ameaça cibernética, né? Esse é um dos serviços ali em cima. Que legal, cara. Então o cara já consegue ver o planejamento. O cara tá planejando. E geralmente o que o cara tá planejando? Ele sobe uma campanha similar? Como é que funciona? Várias técnicas. Mas assim, o nosso papel aqui é entender as táticas, as técnicas e os procedimentos de um atacante.
Aham. Porque quando a gente consegue entender a cabeça do cara... Você fala um atacante, ele fica até bonito. Eu vejo ele com a camisa 9 ali. É esse cara mesmo. É verdade. É esse cara mesmo, né? Quando a gente consegue entender a cabeça da pessoa, né, que vai fazer o ataque, né, a gente consegue melhorar a postura de defesa cibernética. Então é aquela situação, você consegue neutralizar ou conter esse camisa 9 aí. Né? Por isso que a gente faz esse monitoramento da Arc Deep Web. Legal. Fez isso, tá. E durante a campanha? Durante a campanha aí vem um trabalho de monitorar esses ataques cibernéticos e responder esses ataques cibernéticos. Você continua monitorando a Deep e Dark, porque é isso, assim, ó, se vaza uma senha, se começam a falar o nome da diretora que está cuidando da campanha, tudo isso você configura para monitorar, né? E aí, então, aí onde que a gente está fazendo link, né? Que quem vai trabalhar na área, né, precisa ter essa pegada de autodidata, porque tudo isso que a gente está falando não tem manual. Não tem a manual. vida não tem manual. É isso mesmo. E aí aquela história, imagina só, as organizações a empresa vai montar uma infraestrutura de tecnologia, por exemplo, uma área de tecnologia, né? Ela começa a olhar para a equipe, para as pessoas que estão lá, né? Aí o empresário olha lá e fala assim, quem tem conhecimento de cyber na minha equipe? Quem tem... Às vezes o cara vai lá, uma coisa até que eu fico discutindo muito, provoco muito. Cara, você quer tirar uma certificação, você estuda e passa na prova. Você gerou conhecimento. Agora, o cara tem habilidade para trabalhar com o tema, então a empresa ela começa a olhar isso. Na equipe dela, quem tem conhecimento, legal, a gente tem umas pessoas que têm conhecimento. E os caras têm habilidade para trabalhar na área? Putz. E a experiência? Aí o pessoal chamou o André, fala, cara, o cenário atual é esse. Por quê? Porque tem que monitorar a Dark Web, uma campanha digital que a gente vai lançar. Tem que monitorar os ataques durante a campanha, porque se a campanha digital ficar fora do ar, te perdeu vendas. Né? Então tem tudo uma estratégia de cyber. É o lance do valor do ativo, né? Que a gente estava falando. Né? E assim, qual que é a principal preocupação dos bancos, da joalheria, de todo mundo? É risco reputacional. Então o cara, assim, olha que interessante, a gente está falando em tecnologia. A gente está falando o seguinte, que quando a gente vai, por exemplo, quando o André e eu, a gente vai para uma mesa de reuniões, o cara pode estar falando o que ele quiser ali, de tecnologia, mas o que está por trás do papo é a reputação da empresa. Então, todo momento a gente vai discutir... Que é um baita de um ativo, né? Exato. Então, todo momento a gente está discutindo isso, risco reputacional. Você pega uma negociação de venda de empresa... O preço da marca ele é um dos ativos ali que muitas vezes ele supera o valor da operação, né? Exato. Então acho que a preocupação é essa, do cara não arranhar a marca com uma campanha que desviou um tráfego para alguém que não vai entregar o produto. Enfim. Exatamente. Acho que é por aí. Então, por exemplo, o que a gente faz hoje para mitigar risco reputacional? Vamos voltar à história da campanha. A sua empresa está lá, colocou anúncio na internet, vamos bombar o Dia das Mães. O cara foi lá e clonou sua página. Cara, a gente tem que tirar do ar na hora, entendeu? Que é o que a gente chama de takedown. A gente tem que ir lá, ter uma página clonada. Primeiro ponto, a gente tem que identificar que subiu uma página clonada antes dos clientes dessa marca identificar a página clonada. Tem que ser o mais rápido possível. Tem que ser o mais rápido possível. E aí entra a parte de inteligência artificial para ficar fazendo esse monitoramento na internet, que aí entra a identificação de imagem, etc. Então, olha só, a gente está falando de várias áreas de conhecimentos, tudo isso para proteger a reputação de uma empresa na internet. E aí entra essa agenda de cibersegurança. Isso que ele comentou do profissional, né, que tem que se adaptar o tempo todo, tá? Cada hora sai uma coisa nova. Essa é a vantagem de ter um modelo estruturado, na verdade, né, de serviço de operação de segurança ali, porque assim, o que o time do DN faz lá? Cada coisa nova que sai, os caras criam o que a gente chama de caso de uso, que é o que ele falou ali do procedimento. Então ele vai lá e fala assim, opa, legal. Então quer dizer que quando a gente junta A mais B mais C, isso daqui, a tendência é que isso seja um ataque. Então beleza, então eu padronizo isso daqui para a próxima vez que A mais B mais C acontecer, alguém tem que avaliar, que é a equipe dele de triagem ali, né? Alguém tem que avaliar para ver se aquilo é um incidente real ou se é um falso positivo. E aí a gente vai aplicando essa inteligência para falar, pô, legal, para ir... porque coisas novas vão sair todo dia sai um tipo de vulnerabilidade nova, um tipo de ataque novo e tal. Então essa criação de casos de uso é a parte mais importante de um serviço de cibersegurança. E você tem uma biblioteca lá, né, do que já é suspeito, né? E quando você usa a inteligência artificial ali por cima para conseguir detectar
comportamento e trazer isso de forma automatizada, você dá mais uma potência para essa operação de monitoramento ali de segurança. Né? Legal. Então, acho que é semelhante, talvez, o caso de vocês, né? É semelhante à agência, né? Tipo, dá para criar, no caso da Strat até, né? Dá para ter um time interno, eu acho que até é o modelo ideal, né? Você tem um time interno, que é aquele time que conhece muito mais, já vive a operação da empresa, né? Conhece, enfim, profundamente a empresa. E a agência entra no papel, a agência de marketing digital, ela entra no papel de ter mais experiência e ficar testando o mercado. Então, ela tem vários testes ali, catalogados, que deram certo e deram errado. É isso. E acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Trazendo para o meu universo ali. É isso aí. Então, você vai catalogando o que deu certo e o que deu errado. Qual que é o tipo do monstrinho que já apareceu? Ó. Apareceu esse monstrinho, a gente já conhece. Então, dá para derrubar assim. Você já tem casos de sucesso que você já aplicou nessas empresas aqui, que pode aplicar nessa outra, né? Exato. O que acontece lá no dia a dia, né? Por exemplo, hoje, 6h30 da manhã, eu passo uma visão geral do que aconteceu no final de semana para a minha equipe atuar. A minha equipe 24/7, a nossa equipe lá. Tá? E aí, por exemplo, assim, foram só esse final de semana, tá? A gente rastreou mais de 3.000 agressões virtuais aos nossos clientes. Mais de 3.000 agressões, tentativas de invasão propriamente dita. Dessas mais de 3.000, tá? A grande maioria, praticamente pouco mais de 1/3, foi a inteligência artificial conseguiu conter a ameaça. Caramba, só que sobraram mais de 700 casos para investigação dos profissionais. Tá? Ou seja, É tipo o funil de marketing, né? Vai afunilando, é isso aí. Que aí a gente vai começar a descartar essa parte de falsos positivos. Se a ameaça ela é real ou não, que também você vai ver se aquele lead é qualificado ou não. A gente vai qualificar o lead ali, vai qualificar a ameaça, né? Mas assim, então assim, tem todo esse funil, essa jornada. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, né? Que é o que a gente estava falando, né? Da gente chegar lá e identificou a ameaça e o que a gente vai fazer com isso agora, né? Como que a gente vai qualificar. Então assim, a questão é, essa ameaça virtual, ela se aplica aos outros clientes da Strat também? Exato. Que é o que a gente estava falando. Exato. Sim, se aplica. Aí no caso de uso. Caso de uso. Aí a gente faz o quê? A gente replica aquele cenário daquela agressão virtual que o cliente nosso sofreu para mudar a postura de defesa cibernética de todos os outros clientes. Então, assim, o ganho que uma empresa tem em contratando, né, um serviço de um provedor de serviços de cibersegurança, o acelerador, um dos aceleradores principais é esse. Além de ter a experiência igual a vocês, né? A gente tem o seguinte, o bandido vai entrar desse jeito porque a gente já viu o cara tentando pular o vizinho ali. Exato. Então a gente vai ter que agora replicar a mesma estratégia de defesa para todo mundo. Então é um acelerador muito grande na nossa área. Legal. Cara, e o que compreende cibersegurança? Tem a parte de monitoramento Deep Dark, trazer ali dentro de um funil o que dá para tratar com inteligência artificial trata, depois vem para uma revisão humana, mais ou menos por aí, né? E aí se faz um histórico desse tipo de ataque para espalhar ali para todos os clientes que podem ser atacados. O que mais que tem? Tem a parte... Isso a gente está falando ali da parte de fora do muro, né? Da parte de dentro do muro. O que mais que existe, assim? Não, quer ver? Deixa eu só dar um... Aí eu vou pedir para você complementar aí, que você que é o especialista, mas assim, só para dizer como que a gente estruturou isso lá dentro da Strat, por exemplo, né? Tem um framework de segurança conhecido de mercado, assim, que chama NIST. NIST na verdade, é um órgão americano que cria padrões, né? E aí tem um padrão de cibersegurança lá. E aí ele tem 5 camadas ali, né? Tem uma camada ali, primeira lá, que é na parte de prevenção. E aí isso é engraçado, assim, quando a gente olha às vezes para dentro da empresa, assim, empresário, né? Então, assim, eu olho para dentro da minha empresa, eu não tenho muito essa visão, né? O que eu tenho que fazer para proteger ali a minha TI, né? Quando você olha ali, aí foi como a gente estruturou, por exemplo, a nossa oferta de segurança, aquela que chama de Strat Guardian, né? Então, assim, a primeira camada ali, que é prevenção,
Entra, o Threat Intel é um dos itens ali, na parte de prevenção, né? Eu estou prevenindo o risco reputacional, é uma das coisas que eu estou olhando lá e tal. Tem outras coisas que eu tenho que olhar ali, dentro na parte de prevenção, ainda na primeira camada, que é, por exemplo, se eu tenho vulnerabilidades no meu ambiente. Vulnerabilidade pode ser assim, uma máquina com uma versão de um sistema que não está adequado, protegido o suficiente para aquele ambiente. Pode ser a senha, o Wi-Fi, que não está rodando o protocolo de criptografia adequado para proteger o teu ambiente, que seria facilmente hackeado e tal. Então tem uma série de... A gente escaneia isso e a gente faz uma visão disso, olhando, aí como o Dani colocou bem ali, a parte de risco da empresa, assim. Então não adianta só eu olhar também o scan e falar assim, nossa, escaneei aqui a rede da Bits, acho que apareceu 20 mil vulnerabilidades, entrega pro cara de TI aí para ele corrigir. Ele vai ficar 6 meses ali. Então assim, e aí a gente olhar e falar assim, poxa, ok, o que gera impacto, né, pro negócio e como é que a gente cruza essas coisas? Então assim, tem um bloquinho aqui, na verdade, né, de 3 serviços ali, vamos dizer assim, né, que a gente consegue fazer essa parte de prevenção, essa gestão de risco baseada em scan de vulnerabilidade baseado em risco, né? O próprio pen test, que é o teste de penetração, que é o ethical hacker, aí esse red team ali fazendo efetivamente um ataque, né? Tentando e falando, pô, legal, tentei deixar o disquete ali para ver se alguém ia pegar, né? Mas tentei deixar algumas iscas, ver se alguém... Então ele vai usar técnica de engenharia social, que é isso de você tentei ligar me passando por um cliente para capturar uma informação e tal. Até isso, esse tipo de equipe vai usar. E uma coisa que a gente faz muito nas empresas, que é um assessment de cyber mesmo. Que aí, assim, é antes de tudo, na verdade. Que, cara, é um questionário, um entendimento da situação ali do ambiente. E aí a gente já consegue ter uma visão para falar assim, putz, legal, ó, esse aqui é o teu perfil de proteção hoje. Isso na camada ali de prevenção. Aí você vem para uma próxima camada, que é proteção. Proteção, eu preciso proteger o endpoint, que é a máquina do usuário, o notebook, a estação e tal, onde ele estiver trabalhando. Eu preciso proteger a rede, preciso proteger o Wi-Fi, preciso proteger o dado que está na nuvem, no servidor. Então a gente vai olhar ali, tem uma série de serviços dentro dessa camada de sistemas de defesa, né, na verdade, dentro dessa camada de proteção, para eu proteger o dado, o ativo ali onde ele estiver. Aí a gente vem para duas aqui, que é detecção e resposta, que é o que o Dani falou. Dentro de detecção e resposta é onde eu estou monitorando ativamente um serviço altamente especializado para realmente eu pegar assim, falar assim, pô, legal, eu coloquei uma cerca aqui, coloquei cerca elétrica, coloquei tudo e tal. Puta, mas alguém conseguiu cortar ali um pedacinho ali, o cara tá tentando passar. A gente detecta e a gente vai e contém aquela ameaça. Então, por exemplo, aí eu vou pedir até para você contar algum case assim, mas... por exemplo, tem um IP da Rússia tentando usar a senha de um usuário de dentro da empresa para acessar um servidor que esse usuário não tem acesso. A ferramenta triangula esse tipo de coisa, a equipe do DN vai lá, identifica, faz essa triagem e fala, opa, esse é um ataque real, vai lá e contém. Bloqueia aquele IP, isola aquela máquina, reseta aquele usuário, então faz tudo ali para... Então é detecção e resposta. E aí a última camada é na parte de recuperação. Então assim... A primeira coisa que a gente tem que fazer lá no começo eu tenho que evitar que exista uma ameaça no meu ambiente, que uma ameaça possa explorar o meu ambiente. Pô, a ameaça vai existir, a ameaça conseguiu explorar, eu tenho que evitar que essa ameaça cause um incidente de segurança. Poxa, o incidente aconteceu, porque ele pode acontecer, eu tenho que identificar esse incidente e conter ele, resolver ele o mais rápido possível. E o último ponto da recuperação é que eu não quero deixar que isso gere um impacto para o negócio. Então, pô, legal, eu tenho que ter um backup bem configurado para conseguir restaurar, eu tenho que ter um sistema de disaster recover, porque um desastre pode acontecer, além do cyber, né? Um desastre pode acontecer, então eu tenho que ter procedimentos para poder acionar esse disaster recover, condições. Então, o objetivo sempre é olhando o negócio. Eu preciso proteger o meu negócio, preciso evitar impacto para o negócio, preciso deixar o meu negócio no ar o mais rápido possível, diminuir o tempo de indisponibilidade, né? E aumentar o que aumenta? MB... Aumenta o tempo de detecção do ataque. Isso. E aumenta também o tempo de resposta ao ataque. E o tempo de resposta, exatamente. Legal. Então, assim, de forma bem resumida, essa é a estrutura ali do que está por trás, vamos dizer assim, né? Eu acho que você falou 3 pilares, né? Mais ou menos. Prevenção. Prevenção, tá no primeiro. Proteção, detecção, resposta e recuperação. Então são 5. São 5, são 5. E não dá pro cara, por exemplo, cuidar só do vazamento de dados. Porque ele pode sofrer algum ataque ou algum prejuízo
ele vai ficar reativo, né? Se ele cuidar só do vazamento de dados. Uma né? perninha só, né? Ele não para em pé, acho que é a estrutura de cyber dele. Exato. Se ele tiver isso. Né? O vazamento de dados, ele se tornou um tópico assim, bastante comentado, né? Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, sempre ocorreu o vazamento de dados. E isso é aquela história, né? Aqui em São Paulo, né? Lá na cidade de São Paulo, vou na Santa Efigênia comprar CPF, né? Então sempre teve esse cenário, né? Os caras de marketing compravam um CD com um base de e-mail, né? Aí você mandava, não chegava pra ninguém. Que absurdo. Então, assim, era no mundo físico, você ia lá e comprava as coisas, né? Então, assim, a questão hoje, por exemplo, assim, as empresas têm essa preocupação, né, de prevenir vazamento de dados. Então, um dos nossos trabalhos também é simular, é um termo até novo, tá? Exfiltração de dados. Então a gente simula, porque assim, quando a empresa contrata um teste de segurança, ela quer saber se alguém consegue invadir ela. Simular o quê? Isso? Exfiltração de dados. Exfiltração? Porque em vez da gente simular um ataque da internet, todo mundo quer saber, eu quero saber se alguém consegue invadir minha empresa. A questão não é se consegue invadir, a questão é quem que tá lá dentro que vai jogar isso lá pra fora. E aí a gente usa... Então, isso é uma coisa que não tá em livro, tá em lugar. A gente chama de exfiltrar os dados. Então, é alguém interno, por exemplo, jogando os dados de dentro pra fora. Então, esse é um tipo de exercício que a gente faz. Tipo, o cara manda pro e-mail dele ou manda pra um Google Drive. Drive. Aí entra a técnica, por exemplo, estenografia. Um negócio mega antigo. Você pega uma foto, então tem software que faz isso, tá? E você coloca partes de textos escondido dentro da foto. E aí você olha o e-mail e a pessoa está mandando uma foto, por exemplo. Ou o WhatsApp está mandando uma foto. Na verdade, o texto está escondido dentro da foto. A gente fazia isso no passado para compartilhar a senha. Em vez de eu te passar a senha por WhatsApp, eu escondo o texto da senha dentro de uma imagem. Só que é um programa que faz isso. Chama estenografia a técnica. Estenografia. Isso é muito velho. Mas funciona ainda. Quer ver outra coisa de vazamento de dados? E depois esse mesmo software faz a busca desse vazamento. Na verdade assim, eu quero mandar uma informação pro Adriano. Só que eu não quero que o André veja. O André é o cara que tá monitorando a empresa. Aí a gente usa um programa que vai pegar e falar o seguinte, eu quero pegar essa foto e pegar esse texto e juntar tudo num arquivo só. Só que continua sendo um JPEG, uma imagem, entendeu? Entendi. E aí quando eu mando é uma imagem, só que o conteúdo tá escondido lá dentro. Caramba, e ele fica escondido onde? No metadados lá. No metadados. É igual aquela história que quando você tira uma foto, por exemplo assim, quando a gente vai trabalhar com investigação de crimes na internet, eu preciso provar que, por exemplo, aquela foto foi tirada do celular do Adriano ou do celular do André. Então tem como provar isso, né? De qual aparelho que foi registrada a foto, né? Então também tem dados escondidos dentro das imagens, por exemplo, né? Entendi. Que então, massa. Tem várias coisas que dá para fazer. Um assunto interessante. O primeiro vírus do mundo para celular que se multiplicava sozinho foi criado por um brasileiro. Olha aí. Ó nós aí de novo. O nome do cara é Marcos Velasco. Pra coisa errada, o Brasil é o primeiro lugar. Foi o primeiro do mundo. Assim, ele ficou muito famoso por causa disso, né? Inclusive o Marcos Velasco, ele cuida de museu de computador, assim, ele nem trabalha com cyber. Bom, criou o primeiro vírus, né? E a questão aí é exatamente qual, né? É que hoje, assim, o que o Marcos fez, né? Falando de prevenção de vazamento de dados. Ele criou, porque antigamente, né? Daí é da época do meu pai, né? Na minha época. Os dados, eles eram gravados em fitas, cassete, tipo fita cassete. Só que para você gravar, é som, né? O que o Marcos fez? As empresas montaram um esquema que não conseguia mais vazar os dados, por exemplo. Aí ele montou um esquema, ele montou um programa de computador que pegava o arquivo do Word, jogava no programinha dele lá, o arquivo do Word é uma planilha, que virava um som saindo da caixinha, que se capturava com o celular e era igual gravar na fita. Você pegou todos os dados do Word, transformou num chiado, num barulho lá, que o negócio consegue entender. Você vê como a galera é criativa. Nós vamos dado através da caixinha de som. Que genial, né? Entendeu? Que pode. É difícil competir com esses caras, velho. Então, é muita criatividade, eu estou falando, não é parte técnica. É que você pegar uma coisa lá dos primórdios lá, que não nem sei que ano que é esse negócio aí. Só que você tem que ter a base técnica, né? Porque
não ia imaginar nunca que o cara poderia fazer isso. Sim. Então, se o cara tem a parte técnica, ele consegue juntar esse conhecimento para ter uma ideia nova, né? Então, para de ensinar essas coisas aí. Né? É esse o ponto que eu ia chegar, que o André comentou. Quando você vai para quando você consegue prender uma gangue de hackers na internet, o cara que está por trás de tudo não é hacker. É o cara que sabe lavar dinheiro, esquentar dinheiro. Só que o que ele faz? Ele tem as ideias e aí ele vai montando o time que cada um vai jogar numa posição. Caramba. Que tem o conhecimento técnico. Então, a galera mesmo que está por trás das grandes invasões de computadores não são caras técnicos. Agora sabe o que é engraçado? Ele falou assim, quando você pega uma gangue e tal, por que tá crescendo todo ano, crescendo cada vez mais o número de ataque? Porque é muito difícil de pegar. Tem muito problema de jurisdição, porque geralmente esse cara tá num lugar que você não faz ideia. O cara tá na Rússia, o cara tá na Coreia do Norte, o cara tá... Então tem muito problema de jurisdição. É muito difícil, mesmo com uma estrutura forense e tal, é muito difícil você seguir todos os passos ali, porque os caras têm uma série de técnicas para ir apagando também os rastros dele no meio do caminho e você chegar efetivamente no atacante. Então, quando você olha na perspectiva do bandido, é muito lucrativo, porque assim, o risco dele ser pego é baixo, ele usa muita ferramenta automatizada para atacar várias empresas ao mesmo tempo, e aí algumas não vão pagar, umas vão estar mais bem protegidas, outras vão conseguir recuperar o dado, e um monte não vai estar com a proteção ali o suficiente, e o cara ganhando dinheiro, recebendo dinheiro ali e tal, e com um risco baixo, quando você compara com outros crimes aí, né? Então assim, e por isso que tem aumentado cada vez mais a quantidade de ataques. Você acha que a legislação de cibersegurança, não sei se ela, com certeza ela existe, mas provavelmente está defasada. Você acha que devia ter uma união entre, pelo menos, os países mais civilizados ali, para combater essa cibersegurança aí? Deveria. Acho que o ponto é essa dificuldade de colocar todos esses países aí, porque é uma coisa mundial, né? Uhum. É uma coisa mundial. Quando o André falou, quando o cara comete um crime, como é um grupo organizado, eles, juridicamente falando, eles conhecem todo o esquema para não serem presos. Exato. Então você chega fisicamente na pessoa, mas, por exemplo, assim, invadiram o Instagram do André, fazendo uma analogia, tá? A questão é, o cara que fez a invasão tá lá no Chile. Então, para eu coletar as evidências do crime, o crime não tá no Brasil, tá lá no Chile. No Chilindró. Deveria mas estar no Chile. Aí como que não pode um brasileiro ir lá fazer uma perícia no Chile? Tem que contratar um escritório de advocacia local para montar o esquema local e o cara vai ser processado lá no Chile, nem vai ser processado aqui, por exemplo. Né? Aí o cara já mudou, né? Aí começa a evoluir, ele já tá no Uruguai. já tá em outro lugar. Aí, Adriano, por exemplo, se você falar assim, Dani, eu tenho uma agência aqui, né, que eu faço campanhas para os clientes, sabendo que pela lei a gente vai ter, se um cliente nosso sofrer algum problema de risco reputacional, né, tomar uma invasão, clonarem a página, né, como que a gente pode fazer para mitigar isso, sabendo que se a gente acionar a justiça, o processo ele é meio lento e não tão eficaz, né? Então, por exemplo, o que a gente faz hoje? Se a gente vai fazer uma campanha digital para um cliente, aí já estou trazendo um pouco para o seu mundo, né? Uhum. Cara, a gente vai colocar uma armadilha dentro da campanha. Por quê? Porque a hora que o cara clonar a página do cliente da tua agência, ele vai ter que subir essa página. Ele vai subir uma página igualzinha, só que ele não vai programar a página. Uhum. Ele vai clonar. Só que a isca tá junto. Quando o cara clona a tua página, eu ponho uma isca junto. E aí, quando o cara sobe a página clonada, a isca avisa a gente. Tô no ar. Legal. E aí, eu sei em tempo real, por exemplo, tem várias técnicas, né? Que tem uma página igual a que vocês fizeram para os seus clientes, que está em outro lugar. Então, aí a estratégia começa a mudar um pouco, entendeu? Da mesma forma que os caras põem isca para a gente cair, também existe esse cenário de colocar uma isca lá na aplicação do cara. Que legal. E como é que é o nome dessa isca, tecnicamente? A gente chama de JavaScript, né? JavaScript, Então, por exemplo, quando para as pessoas entenderem, né, sem ser técnico, né? Quando você acessa o site do banco, ou você está usando o aplicativo do banco, o banco ele não sabe se você está num ambiente seguro ou não. Uhum. Então, para ele não ter dor de cabeça, né, com fraude, sem o cliente do banco estar sabendo, mas ele concordou lá, sabe os termos lá que ninguém lê? Então, é feito o download para sua máquina de um JavaScript
que protege enquanto você está acessando o ambiente do banco. Você fechou o aplicativo do banco, sai do banco, essa proteção sai junto. Eu lembro nos primeiros aplicativos que você baixava em desktop, ele tinha uma autorização de JavaScript, né? Tinha, ele instalava um programa mesmo na sua máquina. Hoje em dia o banco não instala mais nada na máquina. Porque ele tem que dar suporte, né? É verdade. Entendi. Então assim, ele não quer dar... imagina a quantidade de suporte técnico que gera. E eles conseguiram também outros meios, na verdade, de proteger sem precisar instalar, né? Porque senão eles continuariam instalando, porque senão o risco é do banco, né? Sua máquina pode estar bugada, contaminada e tal, vazou, o banco é que fica com liability ali. Então eles vão investir para proteger, né? Entendi. Então, Adriano, quando você for atender os seus clientes, você pode ter uma agenda de vender monitoramento de Dark Deep Web antes da campanha, por exemplo. Uma agenda de detecção de ataques. Isso serve para qualquer negócio, né? Detecção de ataques e resposta a incidente durante a campanha. Caso ocorra algum incidente, né, cibernético, a gente faz a recuperação do incidente, né? E também entender como que a campanha vai funcionar para verificar alguns pontos que a gente pode colocar algumas armadilhas, porque se alguém vazar uma informação ou copiar algum dado ou fazer qualquer coisa assim, a gente recebeu um alerta em tempo real que isso está em outro local, por exemplo, entendeu? Caramba. Então cada campanha que eu for rodar, eu tenho que mandar lá para vocês. Mas então, isso que a gente está falando é a agenda hoje das empresas. Porque se você... Imagina, se você está saindo do método tradicional de fazer campanhas indo para o mundo digital, se você não levar essas capacidades de cibersegurança junto, o risco reputacional que você tem, ele existe, ele é real, né? Então, a única maneira de a gente mitigar o risco reputacional é pensando numa agenda de cibersegurança junto com uma campanha digital, por exemplo. Que legal. E você acha que esse negócio de cibersegurança, ele está nas empresas com maiores faturamentos, assim, se pensar em classificar as empresas em classe social, está nas empresas A, por enquanto? Ainda não desceu para B e C? Não, boa pergunta aí, assim, porque o que a gente viu, né? A Strat, ela nasceu, inclusive, atendendo muito cliente middle marketing ali, né? Pequenas e médias empresas, né? E hoje a gente tem alguns clientes grandes, cada vez mais, na verdade, né? Clientes grandes, então a gente atende todo o espectro ali. E aí o que a gente percebe olhando a pirâmide, as classes sociais, como você colocou assim, né? As empresas muito grandes, obviamente elas estão mais estruturadas porque é o lance do valor do ativo que eu falei, né? Ela tem ativos ali, a própria marca dela, na verdade, vale muito, né? Então, assim, ela tem uma estrutura de segurança mais robusta dentro de casa, ela tem uma visão mais clara, dentro desses 5 blocos que eu falei ali para você, ela tem uma visão mais clara ali do que ela precisa, o que ela quer colocar dentro de cada um, o que ela já fez, o que ela não fez, até onde ela vai e tal. Só que o que a gente tem percebido é que, assim, até no exemplo que eu te dei de que, assim, o atacante do outro lado tem gangues organizadas que estão mirando as grandes, tá? Estão buscando o prêmio lá, né? O resgate lá, né? De uma empresa grande e tal, milionário, não sei o quê. Mas tem um monte de script kit, de cara que compra kitzinho pronto de ataque e coloca para rodar e ele não tá olhando o tamanho da empresa, se é empresa pequena, média e tal. Então vai bater. Como o DNT deu exemplo aqui há pouco tempo atrás, assim, falou assim, hoje de manhã a gente viu ali um cliente 3 mil, não me lembro. Mais de 3 mil. Mais de 3 mil tentativas lá, né? Isso está acontecendo o tempo todo em todas as empresas, assim, todos os clientes. Alguma dessas pode passar. Então, o que a gente fala é que, assim, e aí o que a gente procurou formatar, até nessa questão do StratGuardian, é isso, assim, como é que eu posso formatar aqui um combo, né, um modelo de oferta que eu consigo ajudar as empresas a se proteger, mesmo a empresa que não tem uma área de segurança, que não tem uma área de TI e tal, mas que eu consigo ajudar ela a aumentar a maturidade dela de proteção, porque ela vai ser alvo também. Não dá pra dizer que não. A gente gostaria de dizer que não, né? Falar assim, não, cara, o problema é com as grandes e tal. Mas não, a pequena ela vai ser alvo também. Então, como é que a gente pode? E aí a gente, desses 5 aqui que eu comentei, que é uma série de coisas ali dentro, a gente, o pacote que eu consigo entregar ali e falar assim, putz, ok, tem um pacote A, B, C, e eu consigo vir te ajudando a avançar na sua maturidade de segurança. Quer ver? Até um case que eu lembrei aqui. Teve uma empresa pequena, mas era uma pequena indústria, né? E a gente fez um teste de invasão para eles lá, né? Por exemplo. O teste de invasão que a gente fez ali dessa indústria, né? A gente conseguiu pegar acesso o sistema de catracas. Então, assim, eu conseguiria simular e criar um crachá para alguém. Se eu quisesse cometer um crime físico ali, né? Não só um crime cibernético. Eu conseguiria criar um crachá para alguém ali e tal.
A gente teve acesso ao sistema de câmeras, então a gente conseguiria monitorar ou desativar uma câmera, apagar dado da câmera e tal, se fosse para cometer um crime físico. A gente conseguiu acessar o sistema de telefonia, então eu conseguiria monitorar o que o pessoal estava falando para pegar alguma informação confidencial, algo que eu precisasse para poder cometer alguma coisa. A gente acessou tela de vários funcionários, do presidente da empresa acessou tela, conversa de WhatsApp, planilha do pessoal do financeiro. Então, assim, a gente, no processo de ataque, né, como é que esse ethical hacker, né, ele vem fazendo, né? Ele vai executando ali uma série de ações que o hacker de verdade faria também, só que ele vem evidenciando, ó, foto e tal, e obviamente ele anonimiza, né, tudo que está acontecendo ali. Depois a gente mostra um relatório para o cliente, né, de tudo que a gente conseguiu ali acessar e o que ele precisa fazer para proteger. Mas para você ver o nível de que, assim, uma gangue, né, organizada, ou um criminoso ali organizado, ele vai muito além, pode ir muito além só do digital, né? Uhum. Caramba, velho. É assustador, consegue... é assustador. No mínimo, o cara vai burlar o horário de entrada e saída. O cara bate o cartão, finge que trabalhou. Mas falando assim de tamanho de mercado, né? A dinâmica ela é diferente de acordo com o tamanho de mercado. Então, por exemplo, quando a gente vai para as grandes empresas, né? É mais ou menos igual, fazendo uma analogia também com a área de marketing, né, digital, né? Pô, se eu usar o Canva lá, sei lá. Consigo fazer uma publicidade para um banco, né? Eu vou ter que customizar. Então, assim, é muito customizado a área de cibersegurança. Verdade. Por exemplo, assim, um banco, uma empresa grande, não consegue contratar um produto de prateleira, entendeu? Entendi. Ele precisa customizar esse produto. Aí você fala, entendi, então as empresas grandes elas têm uma maior maturidade e eles têm equipes que customizam a cibersegurança. Legal. E os outros mercados, né? As pequenas e médias empresas, né? Aí tem um cenário, que é mais ou menos quando eu estava falando, da cabeça do hacker, né? Então hoje, ele vai em cima da cadeia de suprimento. Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, se a sua agência for invadida hoje, quantos clientes vão ser impactados? Podem ser impactados, Podem ser impactados. Então, você não é a Coca-Cola, mas vamos supor que você atenda uma área da Coca-Cola. Atacando a cadeia de suprimento, pode chegar dentro da grande empresa. Aí, o que o teu cliente faz? Adriano, legal. Antes de a gente fechar o contrato aqui, como é que tá a área de cibersegurança da sua empresa? Exato. Pô, você é uma empresa de médio porte. Isso tem acontecido muito. Aí, o que acontece? Você vai chamar um especialista. Pô, eu tenho que atender todos esses requisitos cyber. Então, as pequenas, estou falando de escritório com 30 pessoas, assim, hoje elas são obrigadas, por causa dos clientes delas, a ter um nível de proteção. É obrigatório. Ou, cara, sabe um negócio pelo que você está me falando? A gente contratou uma consultoria para a parte de LGPD, né? Mas a consultoria não fez Você está falando, eu estou ficando com medo, né? Não fez a parte de cyber, né? A gente tem algumas ações pontuais ali, coisas que estão bem guardadas, ao meu modo, pelo que vocês estão falando, não sei, né? Mas bem guardadas é o meu modo de ver. Mas será que não teria que ser... É que obrigatório também é uma palavra ruim, né? Mas as pessoas tinham que saber mais dessa necessidade, né? Sim, porque primeiro ponto, né? As consultorias existem para resolver um problema, tipo, num curto espaço de tempo, né? E aí, o cara vem aqui, fazer uma analogia com a corrida, vai. Às vezes a pessoa corre tanto que ela sente uma dor na canela. Aí vai lá no hospital, tira raio-x, não pega nada. Só o ultrassom não, como é que chama lá? Aquela máquina que você faz? Ressonância. Só ressonância, que vai pegar que o osso trincou, que é o que a gente chama de fratura por estresse. Então, por exemplo, assim, ó, às vezes o cenário que a gente está discutindo aqui foi feito o raio-x, entendeu? A gente precisa fazer a ressonância magnética e implementar depois o que a gente chama de roadmap, né? O plano de ação de como que a gente vai sair do estado atual, né? Entendi qual que é o meu cenário atual, mas eu preciso do cenário desejado, o que eu preciso fazer hoje, que eu não estou fazendo, para sair do ponto A e chegar no ponto B, que é, por exemplo, eu não quero ter problema de risco reputacional, que já vai atender problema com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou com uma exigência que um cliente seu venha fazer no futuro, entendeu? E uma coisa, até pegando o link nisso daí que o Dani falou, é que assim, que a gente tem que ter... Quem for contratar um prestador de serviço de TI, assim, tem que ter cuidado, porque assim, a gente não pode... tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Então, assim, não adianta eu colocar
sistema de defesa demais, proteção demais do lado de cá, e aí tem duas questões. Tem uma questão de orçamento, daqui a pouco a cerca fica mais cara que os bois, né? Do outro lado. Mas tem uma questão também de produtividade. Então, por exemplo, teve consultoria que a gente fez já para empresa muito grande mesmo, assim, multinacional e tal, consultoria de cyber que a gente fez para eles lá, e a gente olhou assim, tinha mais de 30 ferramentas diferentes, um monte de sobreposição, e o pior de tudo, além de um desperdício financeiro, o pior de tudo é que era contraprodutivo. Então, as áreas de infraestrutura, as áreas de usuários mesmo, os caras tinham muita dificuldade de trabalhar, porque tinha tantos mecanismos. Então, a gente fez um projeto para eles lá de simplificação. Identificou tudo e tal, falou assim, ok, eu não posso diminuir, eu tenho o meu risco cibernético aqui que eu preciso levar em consideração, mas como é que a gente simplifica essa parafernália toda aqui para ficar mais produtivo e tal, e manter a proteção? E para empresas pequenas, menores, como o Dani colocou assim, isso tem que vir em saltos de maturidade. Então, assim, não adianta vir aqui e falar assim, ó, Adriano, cara, você precisa ter essas 5 camadas aqui protegidas, você precisa fazer um assessment, pen test, não sei o que, ter um DLP e ter um tralalá, você vai falar assim, meu Deus do céu, tem que abrir outra empresa, né, para fazer tudo isso, né? Então, realmente, a gente faz esse trabalho, assim, muito consultivo, de entender ali, na verdade, o desafio, a necessidade do negócio, o nível de risco, para aí poder falar para você, cara. Então, para não ser muito prateleira, assim, caixinha fechada, né? Falar assim, ó, toma aqui, só esse antivírus te resolve. Não é bem assim, né? Resumindo, vocês vão lá, medem a empresa e faz o terno sob medida. Isso é mais arquitetura. A gente chama de arquitetura. O que a gente faz é exatamente... quando não tem esse trabalho de arquitetura, lá na frente fica mais caro e não atende requisito de negócio, não atende requisito de conformidade. Nem de segurança. Nem de segurança, por exemplo, né? Quer ver o cenário rápido, né? Agência de publicidade. O pessoal tem que ter acesso a tudo na internet, trabalha com arquivos gigantescos e geralmente é Mac. Qual que é a proteção para esse cenário? O cara tem que ter acesso a tudo, é Mac, entendeu? Arquivos de grande volume. Mac não precisa de proteção. Mac não precisa de proteção, né? Tem vírus para iPhone, né? Então, porque o Mac é mais vulnerável? Não, então sempre tem essa discussão, né? O que é mais seguro, né? Se é Windows, se é Mac, se é Android, se é Mac. A questão é, o risco existe para todas as superfícies digitais, vamos dizer assim, né? Todas as tecnologias, né? E sim... Mas o usuário de Mac fala que não precisa, é isso? Então é esse ponto que é chegar. A gente tem que conscientizar, né? As pessoas que, ó, o risco é real, né? Sem apavorar. Porque imagina... Se a gente falasse, Adriano, cara, é tiro porra de bomba na internet, você vai falar, meu, eu não vou levar meu negócio. Você nem conecta mais, né? Você fala, vou viver no offline, né? Me dá uma prancheta. Tiro porra de bomba, por que eu vou pra lá? Então não vou, né? Então assim, a gente também não pode chegar nessa pegada assim, né? Exatamente isso. Legal. É verdade. Você gosta mais de Mac ou de Windows? Tem alguma preferência? Fala aí, André. Cara, eu falo que assim, eu sempre usei o Windows a minha vida toda, faz uns 7 anos que eu uso o Mac, assim. Aí eu falo que eu esqueci como que eu uso o Windows e não aprendi direito a usar o Mac ainda. Então, eu tô no limbo agora. Eu gosto do Mac por conta da estrutura do hardware, assim, mas eu gosto do Microsoft. Eu gosto do Windows, eu gosto. Hoje, assim, a gente, dependendo da nossa preferência pessoal, né? A gente vê muito as empresas hoje indo para ambientes Microsoft, né? Então, assim, a gente tá falando de nuvem, né? Então, assim, onde você está hoje? No Office 365, né? Então, é uma coisa até que a gente está discutindo, né? Quantos profissionais do mercado são especialistas em segurança ou sabem o que dá para fazer. Olha que interessante, o que dá para fazer em cibersegurança. Né? Então, por exemplo, né, a gente consegue, Adriano, levar assim, uma fotografia, né, de tudo que você pode fazer. Por exemplo, vou levar minha agência para um ambiente da Microsoft em nuvem. Cara, dá para fazer tudo isso aqui, sei lá, tem muita coisa. Muita coisa em cibersegurança para cloud de Microsoft, por exemplo, ou do Google, ou da Oracle. E todo mundo tem nuvem agora, né? E cada um tem as suas particularidades. E aí começa a entrar o desafio, né? Então, assim, o que eu preciso fazer que eu não fiz ainda para ir para esse movimento de ir para a nuvem de forma segura, né? Então, assim, assim, né, do que eu mais gosto hoje, eu gosto mais de Microsoft, que é o que está gerando mais receita no mundo dos negócios, né? Da área de cyber, né? Vamos dizer assim. Mas quer ver uma pergunta boa? Você acha que a nuvem é mais segura ou é menos segura? Cara, eu tenho as minhas dúvidas, assim. Eu tendo a acreditar que é menos segura. Que a nuvem é menos segura. Eu acho que ela tem muito mais recursos. Tipo, você não precisa fazer backup
espetar o HD lá e fazer o backup, que é um arcaico, né? Mas eu acho que ela, toda vez que você sobe lá na nuvem, você fica um pouco mais vulnerável. Tem uma frase de uma... Agora eu esqueci o nome da mulher, acho que é Melanie Klein, que ela fala, toda vez que você prova do fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. Faz sentido. Então acho que a nuvem é mais ou menos isso. Tipo, você vai pra lá, é muito melhor, mas você acaba ficando mais vulnerável. Tá certo ou tá errado, professor? Diga aí, Dani. Assim, ó, falando assim, reto e direto, né, não existe privacidade. Que é essa a preocupação das pessoas. Então, por exemplo, você habilitar o backup igual o iPhone, você comprou o iCloud. Cara, você tem foto pessoal sua lá de tudo quanto é jeito. E aí, o negócio tá fazendo backup automático pra nuvem? Quem tem acesso a isso? Pra onde tá indo essas fotos, né? Ou os dados, né? Então, hoje, eu acho assim, que o grande desafio hoje, né? Falando de nuvem, é mostrar para o mercado se existe ou não realmente privacidade nesse ambiente, né? E qual que é se isso vai afetar meu risco reputacional de alguma maneira, né? Se vai... que nem eu fiquei sabendo no caso recente, que, por exemplo, o Instagram de uma pessoa foi hackeado. Aquele esquema lá, né? Pegaram a conta da pessoa, só que a pessoa estava trocando nudes de Instagram direct, com uma pessoa que tinha conhecido. E aí? Entendeu? A pessoa entrou em pânico, que é mais ou menos o que a gente tá falando. A gente não sabe onde vai parar as coisas, né? Então a gente tem hoje essa agenda aí de conformidade, de garantir a privacidade. Então, por exemplo, uma das agendas que a gente tem em reuniões com clientes é isso. Como que eu posso aumentar o nível de proteção e privacidade dos dados da minha empresa, né? Que nem tem um cliente nosso que a gente está colocando segurança agora no dispositivo móvel, tá? E a adesão foi quase zero. Ninguém quer instalar a proteção no celular. Por que, será? Porque as pessoas estão achando que a vai gente grampear o nudes. Vai vazar a privacidade. Exatamente. Aí, olha, a gente deu um passo atrás, aí semana passada lá, falei com o Walter, que é um dos executivos da Strat, né? E aí a gente conversou com o cliente e falou o seguinte: cara, a estratégia nossa é agora fazer uma campanha de conscientização das pessoas que ninguém vai monitorar ninguém. E é exatamente esse modelo de arquitetura híbrido, né? De ter dados tanto no mobile quanto na nuvem, né? E a gente fazer a segurança disso tudo, né? Aí, agora só voltando no lance da pergunta da nuvem e tal, né? Que é engraçado que a gente tem cliente de todo tipo, né? A gente conversa com vários empresários, assim. E tem as duas posições, assim, tem gente que fala assim, cara, eu quero ter meus dados tudo aqui no meu servidor, na minha rede, debaixo da minha mesa, aqui na salinha, ali eu confio mais do que na nuvem. E tem empresário, gestor que fala assim, cara, eu não quero ter nada aqui dentro de casa, porque eu não confio, eu quero ter tudo lá na AWS, na Amazon, né, porque eu confio mais lá é mais seguro, mais protegido, assim, né. E o que a gente vê na prática, até nesse exemplo aí que o Danny falou, é isso assim, ó. Se tiver mal configurado aqui ou lá, você tem exposição. Você vai ter tentativa de ataque aqui ou lá. Então, assim, nos dois ambientes, na verdade, você precisa ter ali camada de proteção, você precisa ter uma arquitetura de segurança, na verdade, que vai proteger ali o teu dado, que vai te dar tranquilidade. A gente tem falado na estratégia de paz de espírito, né? Falou assim, cara, o que a gente quer entregar para o cliente no final é paz de espírito. É você poder dormir tranquilo e falar, pô, legal, meu dado está protegido, não importa se está no meu servidor dentro de casa ou se está na Amazon lá. Então dá para usar o servidor ainda interno? Dá para usar ainda, não tem problema, não tem bastante muito arcaico. Não, tem bastante empresa ainda indo para lá. E eu até vi um case esses dias, agora não me lembro o nome da empresa, mas de um case muito grande, uma empresa muito grande que fez um movimento reverso, que saiu da nuvem e voltou tudo para on-prime. Um ambiente muito grande. Eu precisava lembrar o nome da empresa. Não, mas por qual motivo? Por motivo de investimento, de custo, olhando o negócio como um todo. Às vezes até falta de mão de obra, porque o profissional que atua com um servidor físico, ele não conhece nuvem. É outra tecnologia. É tudo diferente. Então, por exemplo, assim, ó... Quando a empresa ela pensa nesse modelo de sair do modelo tradicional e para o modelo de nuvem, né, ela tem que também considerar se ela tem profissionais que vão conseguir suportar esse modelo operacional novo. E é assim, é dificílimo.
Profissional de cyber no mercado são raros, assim, tá muito aquecido o mercado, e de nuvem também. Então, hoje é um grande desafio das empresas também ter mão de obra, assim, ter profissional. Ter esse profissional, chegar esse cara, né, para ajudar. Exatamente. Legal. Fato. Cara, o StratGuardian, então, a gente tem lá são quantos pilares que tem no começo da landing page? São 4. São Eu 4 até pilares. tinha falado de 5 ali, né? Porque o que a gente fez no StratGuardian, né? Tem a camada ali de prevenção, proteção, aí depois tem detecção e resposta. Detecção e resposta a gente fez numa coisa única, porque pilar assim, tá só. muito ligado. Não adianta eu fazer só detecção sem fazer a resposta, não adianta eu fazer só a resposta sem fazer detecção, Tá, entendeu? legal. Então a gente juntou esses dois ali. E o último é recuperação. O último é recuperação. É. Legal. E para quem que serve? E para quem serve e para quem não serve o StratGuardian? Não, legal, boa. Acho que é isso, assim, que eu até comentei um pouco, assim, quando a gente olha empresa de qualquer segmento, na verdade, quando vai para se tem uma pegada digital, precisa ter um nível de proteção ali adequado, né? E aí, como a gente falou ali, a questão de arquitetura, eu preciso entender o que a empresa já tem, o que ela já fez, nível de exposição dela e tal, para falar, poxa, legal, qual que é a sua jornada aqui para poder aumentar a sua maturidade em proteção com investimento ali adequado, né? Agora a empresa que não é... que é difícil falar uma empresa que não é digital hoje em dia, né? Porque os negócios são todos digitais, né, bicho? O StratGuardian é para as empresas que querem paz de espírito, né? Pois é. Porque Resumo. porque assim, ó, o nosso cliente, quando a gente conversa com ele, né? Ele fala assim, eu não quero escutar reclamação interna, não quero mais ninguém falando de hacker, ele quer ter paz mesmo e acaba transferindo, né, para os especialistas. Quer Né? entregar o trabalho dele, né? exatamente. Fazer a parte dele, Exatamente. ficar seguro, ter paz de espírito, né? Exatamente. Por aí, né? Porque imagina, a gente está trabalhando com um tema intangível, né? Imagina assim, você parou o carro aqui na rua, aí você chega lá dentro e roubaram teu carro. Você foi lá e você viu que teu carro roubaram. Agora imagina a gente falar que roubaram seus dados, mas seus dados estão dentro da empresa, né? Então, assim, ele quer ter paz de espírito, ele não quer ter essa preocupação, por exemplo, né? Então, hoje, esse é o nosso público-alvo, né? Assim, as empresas, a gente acorda todos os dias, né? Para proteger o ativo mais importante da organização, que é realmente as informações e a reputação dela. Nossa equipe acorda todos os dias para trabalhar nesse cenário, né? E a gente e os clientes que trabalham com a gente também querem exatamente isso, querem se proteger contra essas ameaças na internet, né? E não ter essa exposição, né, da reputação deles hoje na internet, por exemplo. E não importa se o seu dado está no seu servidor dentro de casa ou se ele está na nuvem, não importa se o seu funcionário está trabalhando no escritório ou se ele está trabalhando na Starbucks, não importa se ele está usando o mobile ou se ele está... você olhar, proteger o dado, proteger a reputação da empresa. Legal. E qual que é o diferencial da Strat para outras empresas ali? Por que as pessoas deveriam contratar a Strat ao invés de outras? Não, legal. Assim, acho que... Porque a gente é melhor e pronto. Posso falar várias coisas, assim, mas além da gente ter um time especializado ali, né? Então, assim... para a gente estruturar uma operação dessa de segurança, a gente cresceu fazendo a gestão de infraestrutura, né? E por um momento, por um tempo, na verdade, né? A mesma equipe, ela foi saindo ali e migrando para a área de segurança. Hoje a gente tem uma operação de segurança 100% apartada, assim. Então, até por exemplo, eu tenho clientes dentro da Strat que ele tem os dois serviços com a gente, né? Eu tenho o serviço de gestão de infraestrutura e o serviço de gestão de segurança, que é com o time do Dani lá, né? E o time do Carlos é o time de gestão de infraestrutura aqui. É o time do Dani dando porrada no time do Carlos lá. Falando assim, cara, vocês têm que proteger aí, tal, implementar as estratégias, assim. São duas equipes completamente apartadas, né? Então, assim, além da gente ter uma equipe especializada, que está nessa linha de se atualizar constantemente, a gente procura trabalhar com as melhores tecnologias do mercado aderente à necessidade do cliente ali. Então, assim... Não adianta eu chegar para você só com as soluções que são top, primeiro lugar lá do Gartner aqui, e que você vai olhar e falar assim, cara, putz, ok, não faz sentido para o meu negócio aqui. Então, a gente sempre faz um modelo de atendimento ali muito customizado para poder entender a necessidade, o risco do negócio e fazer, como você falou, a questão do terno, né? Tailor-made ali, né? Fazer sob medida para você um nível de proteção que vai te dar a paz de espírito do outro lado. Legal. Tem algumas empresas que elas vão lá, às vezes descobre quais são as ferramentas e ela aplica, tenta usar sozinho, sem conhecimento. Sim.
que acontece com essa empresa? Legal. Não, acho que o desafio aí nesse caso é isso, assim, ó, porque ferramenta tem um monte de ferramenta. E você só instalar a ferramenta, ela não dá o nível de proteção que você precisa. Se ela não estiver sendo bem gerenciada ali, falando desde do antivírus, que é o antivírus, agora a gente chama de Endpoint Protection, né? Mas a gente no mercado fala assim, tá com o antivírus instalado, né? É que vai muito além do vírus, né? Tem um monte de outras camadas de proteção ali, né? Mas mesmo se você compra o melhor Endpoint Protection ali do mercado, sei lá, você pega o Sophos XDR, você pega um SentinelOne, CrowdStrike, solução top de linha. Você instalou em todo o parque. Se aquilo ali não estiver sendo bem gerenciado, você tem exposição. Então, o que, por exemplo, o time do Danny faz lá, quando eu tenho um cliente ali de gestão de Endpoint Protection, né? Tem uma série de procedimentos que os caras executam ali diariamente, semanalmente, mensalmente, procedimentos para avaliar se realmente o ambiente está com um nível de proteção adequado. Fora o monitoramento ativo ali de que assim, tem um determinado alerta aqui que aí precisa ser investigado e precisa tomar uma ação. Quando a empresa, o que a gente percebe, quando o cliente, assim, uma empresa procura fazer isso sozinho dentro de casa, o que a gente percebe quando a gente faz aquele assessment lá no início, fala assim, putz, ok, você está com uma solução boa, mas ela não está tão bem configurada. Então, você tem vulnerabilidades no seu ambiente que poderia ser explorado, né? Legal. Acontece muito semelhante com a gente. Às vezes a gente está ali em negociação com algum cliente e tal, Sim. O cara fala, eu uso, sei lá, o HubSpot. Sim. Aí você vai ver... Que é uma solução top de linha, né? Top de linha, tem tudo. O que você faz com o HubSpot? Manda e-mail. Porra, manda pela local web, vai. É bem mais barato. Meio chimp, né? Meio chimp, tem de graça, entendeu? Então, às vezes o cara tem uma puta solução, fez a implantação e tal, mas ele tá usando o fusquinha da Ferrari, né? É isso. Então, acho que ferramenta é mais ou menos isso. Ferramenta é martelo e serrote, né? Isso mesmo. Se o cara não souber usar, não vai adianta de nada, né? E se não tiver uma estratégia também, né? No seu caso, a mesma coisa, né? Exato. No nosso caso, a mesma coisa. Se não tiver uma estratégia de proteção ali de segurança, que entende ali o risco do negócio, o que tem que proteger, você coloca a ferramenta, ou você vai ter coisa demais, vai gastar dinheiro à toa, ou você não vai tá atendendo nem compliance, ou nem atendendo dos pilares de segurança ali que precisa atender. Que é o caso que você comentou, né? Esse cliente tinha ferramentas em duplicidade, né? Tinha ferramentas em a duplicidade. mesma coisa o cara ter o MailChimp, RD e o HubSpot. Exato. Um eu mando e-mail, o outro eu traqueio o lead, outro... No nosso caso ainda, a ferramenta, né, que a gente chama de controle interno, vamos dizer assim, né? Ela gera o alerta que está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, legal, o cara consegue subir a gente até brinca, né? Next, finish, né? O manual tá instalado lá. Legal. Aí a ferramenta falou, Adriano, tá rolando um ataque de botnet aqui. Você fala, caramba, que é botnet, faz, né? Cara? O PUA, né? Identifiquei um PUA. O que é PUA? Como que eu vou tratar isso aqui agora? Como que eu vou conter a ameaça, né? Aí entra essa parte de camada humana que a gente fala, né? Que a gente chama de caçadores de ameaça, que a gente faz a triagem, a investigação, a contenção. Ou seja, só a tecnologia hoje, ela tem essa camada de inteligência artificial, machine learning, etc., que ela consegue se autodefender. Mas, por causa da evolução dos ataques cibernéticos, a própria ferramenta, igual eu falei, funil de vendas que a gente estava brincando. Acordei hoje, como é que chama? A ressonância magnética estava assim, Dani, todos os clientes da Start aqui, a gente está com um cenário aqui de mais de 3 mil ataques para triagem, para avaliar. E desses 3 mil, tem 700 aqui que é bom você olhar. Então, assim, a ferramenta. Aí a gente vai para a parte de camada humana para trabalhar esses pontos aí. Exato. Legal. Cara, eu queria agradecer aí a presença de vocês, pela aula, né? Eu aprendi muita coisa aqui. Acho que geralmente acontece, eu vou entrevistar alguém e aprendo bastante. Legal. Obrigado mesmo, obrigado pela parceria também, já há bastante tempo. Legal. Prazerzaço te conhecer. Valeu. Devia voltar a andar de skate. Né? Vamos andar de skate. Tá muito perigoso, né? Talvez você faz triatlo, né? A gente faz tudo aqui, né? Faz triatlo, trabalha com cyber, anda de skate, sobe montanha. Inclusive, quando o André foi me contratar, não sei se você lembra essa história, ele foi me entrevistar, eu tava no pé da montanha para começar a subir a montanha. E a gente fez a entrevista por vídeo, né? Que legal. Mas sobe escaladas, faz? Eu já fiz muito escalada, agora tô fazendo mais trekking mesmo. Ah, legal. Tava em Atibaia lá, quando o André me entrevistou. Verdade. Massa.
Adriano, obrigado aí também pelo convite, cara. Acho que é um prazer, assim, trabalhar com vocês. E foi um prazer participar aí também. Obrigado. Legal. Legal, obrigado pela participação. Deixa as redes sociais aí pro pessoal seguir, enfim. Legal, beleza. Então segue no Instagram, o perfil da Strat é StratMSP, tá? @StratMSP. E no LinkedIn, a gente tem uma presença forte no LinkedIn lá também, é só procurar lá pela Strat, né? Soluções de TI. E a gente, inclusive, tem uma newsletter que a gente solta toda sexta-feira com as principais notícias de cibersegurança. Então, para você acompanhar e ficar atualizado. Tá lá no blog da Strat, né? Tá no blog da Strat também, exatamente. O site da Strat, strat.com.br. Strat.com.br, tem o blog lá também. No blog também tem o link da Cyber News, que é esse boletim que a gente solta toda sexta-feira. Legal. Tem no site, né, strat.com.br, tem vários conteúdos que são muito interessantes. Inclusive tem um curso gratuito, né? Legal. Tem um curso que a gente lançou que chama Cyber Manager. Ele é um curso de segurança da informação para gestores de TI. Então, ele não é um curso para profissionais de segurança ou mesmo para profissionais de tecnologia, assim. Mas se você é responsável pela TI de uma empresa, o curso ele vai te dar um panorama ali, o que você vai te ajudar a criar um roadmap, né? A começar o seu desenho de arquitetura e entender o que você precisa ali em cada uma dessas etapas que a gente falou aqui. Legal, bacana. Cara, obrigado mais uma vez aí pela participação. Prazerzaço te conhecer. Valeu, obrigado, Adriano. Valeu. Beats.